o Palmeiras faz no Brasileiro é muito bonito, inclusive a maneira de jogar. Se hoje você tiver que ver um jogo do Palmeiras do Fluminense, você vê o do Palmeiras. Palmeiras. E você, prof? O Palmeiras, além de mais consistente, eu acho que a comparação é que esse Palmeiras é mais bonito também que outros Palmeiras. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo aqui do canal. Bora conferir a galera do F360 falando um pouco aí desse jogão entre Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras que tem a chance aí de disparar de vez aí na tabela do Brasileirão. Mas antes da gente conferir esse vídeo aí, já peço para vocês, já senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, para você receber todos os nossos vídeos aí no seu computador ou no seu celular, galera. E os créditos de vídeo é da ESPN Brasil, o link vai estar aqui na descrição, então bora conferir esse corte aí que ficou bem interessante. Rafael Prates. O que tem? Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras. Outra final antecipada? É isso aí. É isso que você quer saber, eu sabia. Aí, eu ó. tinha certeza que você iria perguntar Olha isso. aí, Quinta ó. final antecipada. 3 jogos do Flu, 5 no Palmeiras contra times do G4 do Brasileirão. É briga do G4, é líder contra vice-líder, certo? O Palmeiras não perdeu pra nenhum. O Fluminense tá ali, ó. 1 e 1. Ganhou uma, perdeu uma, empatou outra. 44% de aproveitamento, Palmeiras 60, gols marcados 6-6, gols sofridos 3-2 ali. Único invicto e segundo melhor aproveitamento no recorte ali, o time do Palmeiras. Neste recorte do G4. William. Outra final antecipada? O que a gente falou para Corinthians e Flamengo vale para o Fluminense. É uma partida muito importante para quem está 8 pontos atrás. A diferença é até menor do que era para o Flamengo. E é uma possibilidade de você tentar reduzir essa diferença. Agora, por que não é uma final antecipada? Porque o campeonato não vai terminar sábado. Por isso é antecipada. Não, mas aí por vai isso ser é campeão. antecipada, Não, porque não vai terminar. tem 14 jogos ainda, William. Se não terminasse, não era Não, antecipada. mas aí que tá, não tem 14 jogos ainda. Agora, vale muito o que nós falávamos aqui nas 2 últimas rodadas. O Corinthians, quando foi enfrentar o Palmeiras, estava 6 pontos atrás, está a 10 hoje. O Flamengo estava a 9, continua a 9. O Fluminense está a 8. Então, assim, como a gente tem visto um Palmeiras. Não, como a gente tem visto um Palmeiras que não perde pontos quase para quem briga do meio para baixo da tabela, para o Fluminense é um jogo muito importante. Mas ele também não está perdendo pontos quase para quem está na parte também. de cima ali. Você viu o G4? Mas, William, o empate para o Palmeiras no Maracanã é um bom negócio. De novo é bom negócio, como foi bom contra o Flamengo. Segura. Porque é sempre uma rodada a menos e a diferença não diminui. A diferença pode diminuir para o Flamengo. Pode ficar para 7. Pode ficar 7. Se o Flamengo vencer o Botafogo. É uma diferença muito grande. Acho que para o Fluminense é um jogo muito importante. É um confronto que pode encaminhar muitas situações. Para o Palmeiras vale para, pelo menos, a diferença continuar a mesma. Lembrando que o Palmeiras joga terça-feira na Arena da Baixada pela Libertadores. Também. Isso. Esse jogo é sábado. Isso. O Abel, ele teve a semana inteira. Será que ele vai deixar alguns jogadores de fora? Ele não costuma fazer isso. Não acredito. Eu imagino que ele vai com dele, força né? máxima. Não é a dele. Tem que ser força máxima. Vou lembrar, só para provocar todo mundo. Vai lá, aqui. lembra aí. Terça-feira tem Libertadores na Arena da Baixada. Com o Abel Neto lá. Será que ele... Obrigado pela lembrança. Será que ele vai com força máxima contra o Fluminense? Acho que vai, viu? Você acha que vai? Acho que vai. Acho que vai. Por que você acha? Porque eu acredito que Você essas consegue semanas... prever essas coisas, outras não, né? Você prevê a escalação do Palmeiras, mas você não prevê o que Mas vai é acontecer lá na uma frente. convicção absoluta, William. Como é bom errar com convicção. Ah. É o seguinte... Não, porque o Palmeiras teve as semanas em que ele não jogou. E a gente tem visto como o Abel Ferreira encarou o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras em nenhum momento falou o seguinte, não, o brasileiro é Copa, não, é o brasileiro. O plano A brasileiro, prioridade ao brasileiro, e as Copas foram caminhando bem, principalmente a Libertadores, Copa do Brasil não, né? Mas não me parece que é o momento agora de enfrentar o vice-líder para tirar uma parte do time, não acredito nisso. Se acontecer isso, eu vou ficar muito surpreso. Não é Acho que a atuado ideia lá, contra o Flamengo vai ser repetida contra o Eu Fluminense. fiz a provocação, mas eu tô contigo. Até pela maneira com que o Abel tem trabalhado. Ele não costuma... Sim. Ele tá mais para... O Abel Ferreira, ele tá mais para Jorge Jesus do que para Renato Gaúcho. Nesse aspecto de... Não ficar poupando tanto, esquecendo o brasileiro. Ainda mais na situação que está, líder. Até porque vai enfrentar não o Fluminense, tem motivo. que é vice-líder. Se ele ganha do Fluminense, ele praticamente tira o Fluminense da briga. Né? Ele é muito Como ele fez com o Corinthians. Exatamente. O Abel não é dado a essas surpresas assim. Nossa, o Abel entrou com o time. Não, ele é muito coerente na atuada do trabalho. O brasileiro, para ele, particularmente, é muito importante. Para ele, como técnico. O título que falta,
a sequência que ele quer. Então, não vai muito tirar... mais próximo no momento, né? O que ele faz é o seguinte, durante o jogo, se o jogo permite, aí ele vai tirando o pé. Isso sim. Ele administra muito bem. Porque esse jogo não tem pinta de que vai ser um jogo que permita isso, né? Não. O Fluminense vai vir com a faca nos dentes. Sim. Porque e inteirinho, porque na semana que vem não joga. Esse é o jogo, assim, o jogo simbólico do dinizismo, para o dinizismo se firmar. Porque, diferentemente da semana passada, Elton, quando o Flamengo colocou reservas, o Dorival, o Fluminense não tem porquê. O Fluminense, jogou no meio de semana, no próximo meio de semana não joga. O jogo da Copa do Brasil é só depois da Libertadores. Então, ele pode entrar com um time completo, como o Palmeiras também pode. Agora, na semana passada, a gente dizia o seguinte, Elton, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, fica a 6 pontos e o campeonato está absolutamente aberto entre Flamengo e Palmeiras. A gente colocava isso. Se o Fluminense vencer, a diferença cai para 5 pontos. E o campeonato estará totalmente aberto entre Palmeiras e Fluminense? Que valia para um, vale para o outro ou peso diferente? Peso diferente, acho, hein? Eu acho que são pesos diferentes, viu, William? Eu vi o Diniz já falar algumas vezes com relação à disputa de título, mas eu acho que é muito mais motivacional do que o objetivo principal do Fluminense na temporada, né? É uma equipe que saiu ali do G6, entrou no G4 e agora apareceu de novo na vice-liderança num momento crucial do campeonato. É claro que a gente vai falar muito sobre hipóteses, né? A gente, infelizmente, não está mais no dia a dia dos clubes, né? Muitos de nós todos praticamente, né, frequentamos em algum momento ali centro de treinamentos, acompanhando treinos, e a gente não tem mais essa oportunidade, mas trabalhando em hipóteses, eu não duvidaria também do Palmeiras colocar uma equipe reserva contra o Fluminense, não. Porque é uma gordura que é justamente feita para momentos como esse, né? Você ter 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, dá tranquilidade para você gerir o seu elenco em 2 competições. E o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores é um jogo muito decisivo. Não que contra o Fluminense não seja, mas é mais decisivo o jogo do meio da semana que vem. Então não duvido dele colocar a equipe alternativa. E vamos lembrar do que disse o Dorival, né? O Dorival fez o caminho inverso, né? Jogou na Arena da Baixada, depois jogou contra o Palmeiras e falou das gramas sintéticas. O Palmeiras vai fazer o caminho inverso agora, né? E eu acho que nesse caso também pode ser levado em consideração a mudança de time titular contra o Fluminense. Mas a gordura é muito boa e acho que o Fluminense, estando em segundo lugar, mesmo diminuído para 5 pontos, ainda é uma distância muito grande do líder pelo que o Palmeiras apresenta no campeonato e pelos recursos que o Fluminense tem, porque eu acho que está muito acima da média do que imaginávamos que o Fluminense poderia apresentar com um elenco limitado e que nessa janela pouco se movimentou, né? É um grande trabalho do Diniz e eu acho que precisa ser valorizado, independentemente de uma disputa de título vencendo o Palmeiras. Tá pensando aqui, Prats. Provocaçãozinha pra você. Pensando cá com seus botões. Pensando cá com os meus botões. Pra você. Não tem, é camiseta. Hoje é camiseta. Verdade. Não, tem um botão aqui, ó. Tem botão aqui. Blazer. Tem botão aqui do Blazer. É mais agradável ver o Fluminense jogar do que o Palmeiras? Você gosta mais do futebol? O futebol do Fluminense é melhor que o do Palmeiras? E no Brasileiro, o Palmeiras tem jogado muito bem. De maneira agradável, de maneira eficiente, de maneira que o time é muito bem treinado. Não acho, não. Acho que depende do recorte que você vai pegar. Depende do mês, depende dos últimos jogos. No geral, o Palmeiras tem essa pontuação porque é o melhor time da competição. Jogando bem, jogando bonito, envolvendo os adversários. Eu acho que não tem assim, é muito de cada um, claro. Não tem uma maneira, apenas uma beleza de que todo mundo admira. Tem que ser desse jeito para ser bonito. De outro jeito não é tão bonito, não. O que o Palmeiras faz no Brasileiro é muito bonito. Inclusive a maneira de jogar. Se hoje você tiver que ver um jogo do Palmeiras do Fluminense, você vê o do Palmeiras. Palmeiras. E você, prof? O Palmeiras, além de mais consistente, eu acho que a comparação é que esse Palmeiras é mais bonito também que outros Palmeiras. Sim. Aquele Palmeiras do resultadismo, que a gente falava assim, poxa, mas não tem um cara que joga a bola para ele, que hoje é o Dudu, e tem o Veiga, e tem o Scarpa, e tem uma assim. Então é um Palmeiras muito mais bonito do que já foi, para quem gosta só de beleza. E é mais consistente, né? A beleza do Fluminense ainda é uma beleza que pede algo mais. Como, por exemplo, uma grande vitória contra esse Palmeiras. Por isso que eu acho que é um jogo chave para o futuro do dinizismo. Um daqueles jogos marcantes, sabe? Da virada. Sim. Você fala assim, não, mas ganhou aquele jogo de um Palmeiras consistente. Se o Fernando Diniz e o Fluminense conseguirem isso,
a gente vai enxergar com outros olhos. Mas é aquela beleza menos efetiva, né? O Palmeiras tem uma média mais legal entre beleza e confiança em cima do professor. Beleza e eficiência. O Fluminense, desculpa, o Fluminense tem momentos de rara beleza. Vocês vão me ajudar porque eu não vou lembrar, mas teve 2 jogos com 2 gols lindos de construções parecidas. Sim. Toque de calcanhar, toque de bola. Não me lembro Ceará, contra quem. Né, um foi contra o Ceará, né? O Elton tá lembrando. E teve num outro jogo. Fortaleza na Copa do Brasil. Fortaleza. Aliás, é um gol anulado do Fluminense. Sim. Que é repetido. Contra o Corinthians teve momentos assim, que não deram em gols, mas teve momentos assim. Sim, você estava lá no Maracanã. De rara beleza, que todo mundo gosta de ver. Eu aprecio muitos momentos do Fluminense. Mas tem momentos que torcedor nenhum gostaria de ver, também protagonizados pelo Fluminense, que não acontece com o Palmeiras. Como, por exemplo, levar gols de contra-ataque, que eu não me lembro de ter visto o Palmeiras levar gols, como, por exemplo, o Fluminense levou, antes de ontem, contra o Corinthians, aquele primeiro gol do Corinthians do Yuri Alberto. Um gol de contra-ataque. Santos e Fluminense, a gente até conversava antes do programa. 2-2. Fluminense fez 2-1. Como foi o gol de empate do Santos? Contra-ataque lá pela direita, Angulo, Marcos Leonardo. E até nas vitórias, 5-2 contra o Coritiba no domingo no Maracanã. Ali ninguém reclamou. Mas lembra como foi o gol do Aleph Manga, o primeiro do Coritiba? Erro de passe, contra-ataque. O Paulista ali. Então coitado, Paulista. O Palmeiras não costuma levar gol assim, pegando a defesa desguarnecida em contra-ataque. A beleza do jogo, ela está em vários momentos e a eficiência, o resultado final ajuda na beleza, que não adianta também você jogar bonito. Então, tem muitos momentos lindos do Fluminense que eu adoro assistir e ver. Mesmo. Mas o Palmeiras é mais eficiente e o Palmeiras também tem momentos lindos. Gol, por exemplo, eu falei várias vezes aqui do gol que o Palmeiras fez, que foi um contra-ataque também contra o Corinthians. O Dudu pega a bola, lança lá na esquerda, o Wesley segura, o Piquerez passa por trás, cruza. Apesar de ter sido um gol contra, o contra-ataque foi bonito. O contra-ataque, ou como é que a gente fala hoje? Reativo, não. Propositivo? Não. Bom, enfim, o contra-ataque, fazer gol de contra-ataque também é muito bonito. No geral, Palmeiras está mais legal. Acho que o último que pegou o Palmeiras de calça curta em contra-ataque foi justamente o Fluminense no jogo do turno. 1-1. Lembra que o Fluminense estava chegando ao Fluminense. Isso tinha acabado de chegar. E a gente fala, nosso Palmeiras não toma gol assim. Foi um jogo complicado para o Palmeiras. O Palmeiras estava irritado. E tem um detalhe aí, né, professor? É um campeonato que a gente vai para a 23ª, 24ª rodada agora, né? Isso. Às vezes o que aconteceu até a 12ª, 13ª, a gente esquece. Porque tem muito jogo, a gente fica muito com a lembrança das últimas 2 semanas, 3 semanas. Agora, o Palmeiras faz esse brasileiro, em que ele engatou uma série de vitórias seguidas no primeiro turno, jogando muito bem. É um Palmeiras que venceu de 3-0 o Corinthians em Barueri. Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom contra o Inter no Allianz Parque. Palmeiras conseguiu vitórias em que dominou a maioria dos adversários. É que muitas vezes fica assim, contra o Corinthians, falou bem o Abel, foi um erro do Fagner, jogada bem construída, mas o time preocupado em não perder em Itaquera. Contra o Flamengo, uma dificuldade no primeiro tempo, cresceu no segundo. Mas é um campeonato todo para a gente tentar explicar, para tentar entender como o time chegou a essa pontuação. Mas os jogos são feitos disso. Você não joga o campeonato inteiro. Você campeão não joga o campeonato inteiro bem. Os 90 Exatamente, minutos de todos os jogos, você joga ali tudo certinho, maravilhoso. Oscila, futebol tem N variantes. Só para fazer justiça, o Atlético Paranaense do Filipão também pegou o Palmeiras aqui. Sim, foi. No jogo 2-0. E coincidentemente são os 2 próximos adversários do Palmeiras. Então já não é zerado, como eu falei, você tem razão. Já 2 aí conseguiram pegar o Palmeiras, né? Ali. Mas é a exceção. Acontece mais com o Fluminense. Num campeonato longo. Mas tem favorito, Elton? Tem, e é o Palmeiras. Num campeonato de pontos corridos, onde o líder disparado em relação ao segundo colocado, e o segundo colocado só é segundo, claro, por conta de suas próprias forças, mas de um empate entre os 2 primeiros na rodada anterior, o Palmeiras acaba sendo o favorito. Agora, o Fluminense passou uma parte do primeiro turno, né, aquela reta final do primeiro turno, onde dizíamos que tinha o melhor futebol aplicado no Brasil. O Palmeiras, naquele momento, estava sem o Rafael Veiga, o Rony ficou alguns jogos fora, o Scarpa jogando um pouco fora de posição. O Palmeiras olhando também muito para a Libertadores e para a Copa do Brasil nos jogos contra o São Paulo, mas quando o Palmeiras conseguiu ser um time inteiro novamente, voltou a ser a equipe que joga o melhor futebol no Brasil, né? O Flamengo tem um recorte excelente, mas o Palmeiras tem uma regularidade muito maior. É o favorito contra o Fluminense, mesmo jogando fora de casa,
E mesmo tendo a atmosfera do Maracanã contrária ao Palmeiras, né? Mas é um time que já, com essa questão da cabeça fria, também em atmosferas contrárias, consegue ser uma equipe muito eficiente. É o melhor time do campeonato, por isso acaba sendo o favorito. Mas o Fluminense é um time com plenas condições também de vencer esse jogo. Fora de casa tá invicto no Brasileirão. Não perdeu para ninguém. E na Libertadores também. Também. O Palmeiras tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro para Ceará e Atlético Paranaense jogando em casa. É claro que uma derrota, o Palmeiras ainda fica lá na frente com alguma margem. Porque a gente está falando que é um jogo decisivo, importante para o Fluminense, pensando numa briga por título. Isso. Certo? Que ele pode ficar a 5 pontos. Ou ele fica a 5, ou ele vai permanecer nos 8, né? Vai ficar a mesma coisa e tal. Pode ampliar se o Palmeiras vencer. Ficar 11, né? 8 ou mais que isso não é negócio para o Fluminense. Ficaria 5. Mas é bom lembrar que o jogo também é importante para o Palmeiras, embora tenha a gordurinha boa, não é a gordurinha, é uma gordura boa, ele puxa não só o Fluminense para perto, como o Flamengo, se vencer o Botafogo, pode voltar a fungar no cangote. Aqueles 6 que a gente estava falando da semana passada, que o Flamengo não conseguiu estabelecer, se o Fluminense vencer o Palmeiras agora, de repente cai aí. De repente ele ganha e vai para 6 também. Então é um jogo para o Palmeiras ficar atento, porque ele pode puxar 2 ali para o Flamengo. O Flamengo, 5 o Fluminense, e aí ele pode... O Flamengo pode chegar também. A gente tem falado muito em finais antecipadas, né? Se quiser colocar também os jogos com os vice-líderes, essa sequência para o Palmeiras vem desde o jogo com o Corinthians, na Neoquímica. O Palmeiras está sempre envolvido em todas essas finais antecipadas e se desgastando com isso. Né? Sim. Mas não está jogando no meio de semana, né, prof? Mas tem aquele desgaste de atenção, o adversário sempre vitaminado. Olha que arrancada, e o Palmeiras já ganhou aí desses pontos, ele já tem 4 garantidos, 3 contra o Corinthians, 1 contra o Flamengo. Né? Sim. Num desgaste psicológico constante. Eu acho que essas finais são sempre mais final para o outro do que para o Palmeiras. Eu também acho. Mas é uma arrancada. E se o Palmeiras passar, ainda com um empate, eu acho que o empate é muito bom resultado para o Palmeiras. Concordo. Mantém a distância em relação ao Fluminense, daí vocês não passam, tudo bem, o Flamengo pode descontar um pouquinho, mas se você pegar o acumulado, já ganhou do Corinthians fora, bem ou mal empatou com o Flamengo, há quem diga que devia ter ganho, mas enfim, é um adversário de respeito. Se conseguir mais esse pontinho, aí tem um caminho muito mais aberto para o resto do campeonato, né? Porque... Então é isso aí, né, rapaziada? Então, fim de semana, Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras lá no Maracanã. Vai ser mais uma final aí antecipada, né? O Palmeiras já mostrou aí que merece levar esse título do Campeonato Brasileiro. Nenhum time considerado favorito no Campeonato Brasileiro conseguiu bater o Palmeiras, galera. Então, vou ficando por aqui. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Quem vocês acham que é favorito aí entre Fluminense e Palmeiras, galera? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!